Raquel, quer fazer a tua apresentação? Oi, claro. Bom dia, gente. Que prazer enorme a gente poder estar aqui, né, nessa manhã fria, porque para mim, que sou amante do inverno, tô amando que tá frio hoje, né? Que coisa mais boa do mundo. Cris, que alegria poder dividir esse momento contigo, Michele também. Ah, apesar de que a Michele, nossa, deu de 10 na gente com a visão que a gente está tendo aí, né, no local aí onde ela está, que está bem bonito também, né? Então, vamos lá, né? Vou me apresentar. Eu fui rascunhando aqui umas coisas para falar, né? Mas vamos lá. Então, eu sou a Raquel, consultora, né? Há muitos anos já, né? Há bastante tempo. Sou mãe da Duda, né? Que questiona todos os dias por que o nome dela é Maria Eduarda, se todo mundo chama ela de Duda, afinal de contas, né? Para que o nome tão Inteligente a grande? guria. Sim, para que o Inteligente a nome tão guria. grande? Então, eu sou mãe da Duda, a Duda tem 9 anos, sou esposa do Adriano, sou casada há 18 anos, né? E como a Cris bem lembrou, admiro muito as mães solteiras também, porque eu não sei como seria, né? Sem ter aí esse marido super parceiro, que é o Adriano. Então, eu sou formada em administração, né? Tenho uma pós e uma MBA na área de gestão estratégica, e quem me conhece sabe que a administração é o que eu amo, né? É o que eu amo fazer, é o que eu amo trabalhar. Meu propósito é justamente levar a gestão para dentro das empresas, né? Seja uma empresa pequenininha que consiga enxergar que precisa ter gestão, né? E o quanto isso faz diferença na vida dela. Então, desempenho todos esses papéis, né? Eu sou mãe, sou amiga, sou esposa, sou profissional, atuante na nossa igreja local, enfim, dentro de todos esses papéis. Quem é mãe de pet, aí eu também sou, porque né, eu tive um cãozinho vindo da pandemia aí também, então também tem isso lá na minha casa. Então, além de todos esses papéis, aí a gente administra aí uma casa também. E é isso, né, Jonas? Sou uma Ah, apaixonada aqui pela gestão e uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é levar algo de importante para a vida das outras pessoas. pô, muito obrigado aí, Raquel. Posso, Jonas, então? Pode ser sim, Raquel. Se tu quiser revezar a tua Ok, imagem com as telas que tu preparou, fica à vontade aí, tá. como tu achar melhor daí, Vou tá? fazer isso Tem então. teus 15 minutos então. Ok. Então, gente, como eu falei antes, é uma honra, né, a gente poder palestrar. Quem já tem assistido às nossas mentorias sabe que eu estou sempre, nas últimas, eu tenho sempre estado do outro lado, né, Jonas, como tua co-apresentadora. E aí, hoje, então, aqui palestrando, mas falando sobre esse assunto que eu amo demais, que é a gestão do tempo, né? E o quanto esse assunto é importante, como a gente falou, para nós que desempenhamos todos esses papéis, né, na vida. Então, quero trazer algumas coisas relevantes, algumas coisas mais técnicas, né? Algumas questões, o que realmente a gente consegue fazer, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, para que o nosso tempo seja melhor gerenciado, né? Não é um segredo, né? A gente saber gerenciar bem o nosso tempo. Gerenciar bem o nosso tempo é técnica, né? E todos nós podemos aprender, justamente porque é técnica. Então, é isso que a gente quer trazer aí um pouquinho para vocês nessa manhã. Vou trazer uma apresentação aqui. O Jonas pediu para mim dar uma revisada, para mim não ficar só na tela, né? Vocês estão enxergando a minha tela aí? Alguém faz um sinalzinho para mim? As gurias fizeram aqui também para mim. Então, vamos lá. Gestão do tempo para mulheres, líderes e mães, né? Então, eu queria trazer, nesse primeiro momento, uma reflexão de uma frase de um cara que o Jonas falou, né, há pouquinho, mas que tem super a ver com esse tema e que tem super a ver com tudo que a gente vai falar hoje. E a frase, ela é a seguinte. Peraí. Olha aí a nossa frase. Quem é que concorda com isso? Gerenciar o tempo é a habilidade de fazer as escolhas corretas. Essa frase vai permear aí a nossa apresentação hoje, porque realmente eu acredito nisso, né? E eu acredito tanto que eu coloco isso em prática, que é a gente fazer as escolhas corretas. As escolhas corretas para nós mulheres muitas vezes é muito difícil, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande de dizer não, né?
mas a gente tem que aprender que as escolhas corretas melhoram a nossa vida. Então, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas eu queria refletir com vocês, gurias. Eu vou trazer umas imagens aqui, gurias e meninos, né? Porque tem uns meninos aí. Mas, enfim, né? A gente fez a apresentação voltada para as meninas hoje, né? Mas vocês podem pegar algumas dicas que são super importantes aqui também. Então, gurias, eu quero refletir com vocês sobre algumas imagens que a gente tem aqui. Quero ver se vocês se identificam nesses papéis. A nossa primeira imagem que chega ali, ó, mulher-mãe. Muitas se identificam, né? Tem umas que tem um, tem umas que tem dois, tem umas que tem três. Eu tenho uma amiga que tem 4 filhos, né? Eu digo, com uma eu já quase piro, imagina com 4, né? Mas aí, somos mulheres mães. Somos mulheres filhas também, né? Um papel extremamente importante. Vocês concordam aí? Legal. Nós também somos ali mulheres mães que brincam, ou pelo menos tentam brincar com seus filhos para aproveitar o tempo, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente se esforça bastante. Somos mulheres em home office. Na hora dessa foto, eu achei esse home office super bem organizado, né? Não era bem a realidade de alguns home offices que a gente teve durante esse período, né? Mas a foto tá bonita, né? Mas é isso aí. A ideia de estarmos em casa, ao mesmo tempo estarmos bonitas, arrumadas, né? Em alguma reunião online e com as crianças na volta, né? Isso foi nossa realidade aí. Se identificam, né? Muitas se identificaram aí. Olha ali, ó, nós... mulheres trabalhando, né? Felizes, porque nós somos felizes nos nossos ambientes de trabalho, né? Eu sou. Imagino que todos sejam, porque isso é o mais importante, né? A gente está feliz, está realizado com o nosso trabalho. Olha ali, ó. Essa aí eu sei que tem um monte de mulher que vai dizer, bah, essa não sou eu. Não, essa sou eu daqui a pouco, né? Ali, ó, mulheres malhando, enfim, cuidando um pouco mais do seu corpo, cuidando de si, o quanto isso é importante também. Se identificam, né, gurias? Olha ali, mulheres ganhando presente? Não. Mulheres que têm tempo de comprar o presente até da sogra, porque o marido esqueceu que é o dia do aniversário dela. Somos nós, né? Fazemos tudo isso. O presentinho da escola, né? Que tem lá. Ai, mãe, aniversário do fulaninho amanhã, né? 7 horas da noite do dia anterior. Somos nós, né? Somos nós mulheres. E nós, mulheres, momento família, coisa mais boa, né? A gente poder ter tudo isso e conseguir aproveitar a nossa família. E, gurias, mulheres que se cuidam, quais as mulheres que não dão aí uma fugida para conseguir fazer a unha durante a semana, né? Todas nós damos. E quando a gente olha tudo isso, a gente pensa, uau, quanta coisa! Quantos papéis nós desempenhamos como mães, como mulheres, né? Como profissionais. E dá tempo de fazer tudo isso? Dá. Mas que tipo de tempo? Com que qualidade de tempo nós estamos trabalhando? Então, essa é uma reflexão importante. Todas nós conseguimos nos desdobrar nos mais diversos papéis que nós temos. E nós somos incríveis, não somos? Eu amo essa palavra incrível porque a Nath, que está aqui com a gente, usa muito essa palavra, né? De que a gente é incrível. E assim, guria, sabe o que eu queria que vocês fizessem agora? Eu vou parar aqui a minha tela. Eu queria que todas as mulheres abrissem seus áudios. Só as mulheres, homens, azar, vocês ficaram de fora. Meninas, eu quero que vocês repitam comigo. Nós, mulheres, somos incríveis! Porque nós somos incríveis. Então, a gente tem que celebrar isso, né? A gente tem que celebrar porque realmente a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porém, as reflexões que nós queremos fazer aqui com vocês. Fechem os áudios de novo, gurias. Fechem os áudios, por favor. Pronto. E as reflexões que nós queremos trazer para vocês é justamente que nós realmente somos mulheres incríveis, nós conseguimos fazer milhares, todas essas coisas ao mesmo tempo, mas isso não pode ser custoso, isso não pode ser trabalhoso,
isso não pode nos dar um estresse, tanto físico quanto emocional. A Cris vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu vou entrar em algumas coisas mais práticas aqui para a gente. Será que vocês acreditam que vocês estão tomando as melhores decisões, desempenhando todos esses diversos papéis durante o dia? Será que se a gente refletir um pouquinho, se a gente tivesse mais tempo para tomar algumas decisões, será que seria diferente? Talvez sim, né? Talvez a gente pense assim, se eu tivesse mais tempo, eu faria mais organizado, se eu tivesse mais tempo, eu faria as coisas de uma forma mais ordenada, eu conseguiria dar conta, talvez, de mais algumas coisas, né? Mas é super importante a gente entender que o que falta para a gente não é tempo. O Jonas falou logo quando começou que o tempo é a coisa mais democrática que existe. Por quê? Porque ele é 24 horas para todo mundo. Seja para o diretor, para o presidente, para o CEO de qualquer empresa maior do mundo, né? Seja para qualquer um de nós. Então, o tempo ele é extremamente democrático e o que falta para a gente não é tempo. O que falta para a gente é o que está aqui nessa tela. É a gente planejar, é a gente largar velhos hábitos, é a gente ter disciplina e, acima de tudo, a gente ter coragem de mudar para que a gente possa ir adiante. Então, esse é o X da questão quando a gente fala em gestão do tempo. Vamos refletir um pouquinho sobre a perda do tempo, né? Acho que são coisas importantes que muitas vezes a gente não pensa, assim, quanto que a gente perde de tempo? Vamos ver se a gente se identifica, gurias, em alguma coisa dessas? A gente perde tempo com excesso de internet, redes sociais e sites, né? Um dos fatores de perda de tempo, ladrão de tempo. Rede social é uma coisa maravilhosa, porém, quando tu vê, tu entrou e passou uma hora. Ué, como é que tu tinha uma hora se tu não tinha uma hora para fazer outras coisas? E tu conseguiu uma hora para ficar nas redes sociais. Então, ladrões de tempo. Qual outro ladrão de tempo que a gente tem? O excesso do uso da tecnologia em geral, né? Nós somos tecnológicos, a vida é tecnológica hoje. Isso não tem mudança, mas nós temos que olhar para a gente e ver o quanto a gente está usando isso demais, que vem prejudicando a nossa vida e o nosso relacionamento com as pessoas. O que mais que a gente tem de ladrão de tempo aí, de tempo perdido? Não saber dizer não. Alguma mulher se identifica? Levanta a mãozinha aí para mim ver. Quem é que sabe dizer não? A maior parte das mulheres não sabe dizer não. Sabe por que a gente não sabe dizer não, gurias? Porque a gente muitas vezes não planeja as coisas. E a gente não entende que as coisas têm, a gente não consegue colocar em prática que as coisas têm início, têm meio e têm fim e que isso demanda um tempo em todas as tarefas que a gente precisa desempenhar. E além disso, sabe por que a gente não sabe dizer não? Porque a gente não define quando é tempo de parar. Então, a gente fica sempre suprindo mais, né? Recebendo mais atividades para fazer, mais coisas que nos pedem, e a gente acaba sempre dizendo que sim. Então, assim, nós perdemos tempo se a gente não sabe dizer não. E uma verdade, ou a gente controla o tempo, ou ele vai controlar a gente. E sempre é melhor que a gente possa controlar ele, que ele não controle a nossa vida. E dentro disso, gurias, nós temos alguns fatos que eu quero trazer aqui para vocês. Fatos de verdade. Como a gente falou, todos nós temos 24 horas por dia. O mundo mudou e a velocidade das respostas também. Isso é uma coisa incrível, né? Essa semana, nós estávamos numa reunião e uma pessoa não estava na reunião. Daí eu passei um WhatsApp para ela e sabe quando a gente fica batendo as unhinhas assim, ó, na mesa? Esperando a pessoa responder. Aí eu disse, mas que demora. Aí eu fui olhar o horário, não deu 1 minuto que a pessoa levou para responder. Olha como a vida da gente mudou, né? Como a velocidade das coisas mudou. Outra coisa que é fato, nós desempenhamos esses vários papéis ao longo do dia, né? Não é ao longo de uma semana, de um mês. No mesmo dia, nós desempenhamos todos esses papéis. E, às vezes, a gente desempenha o mesmo papel no mesmo momento, né? Incrível, nós temos essa habilidade por sermos mulheres. Mas tem uma coisa importante. Nós somos competitivas
e a gente quer ser melhor, a melhor, em todos os papéis que a gente desempenha. Não adianta vir com essa de eu sou super humilde, tá tudo certo. Mentira, a gente é competitiva e a gente quer sim ser o melhor em todos esses papéis que a gente desempenha. E a gente quer ser reconhecida por dar conta de tudo. Não queremos? Mostra aí com a unha pra gente. A gente não quer ser reconhecida assim, uau! Como eu dou conta de tudo? Isso somos nós, né? Somos nós, mulheres, na nossa essência. Então, opa, peraí que eu pulei coisa aqui. Peraí, como diz o Jonas, sempre às vezes dá um probleminha. E dentro disso, gurias, o que eu quero trazer? Nós temos que pilotar o nosso tempo. O tempo é nosso. A vida é nossa. E nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, as rédeas do nosso tempo. Porque se nós não fizermos isso, o tempo vai acabar controlando a gente. Então, essa frase de que a má notícia é que o tempo voa e ele voa, quando nós temos filhos, isso fica mais claro ainda, né? Porque a gente vê com o passar do tempo quanto eles estão crescendo. Mas a boa notícia é que é a gente que pilota isso e faz com que isso aconteça e que a gente possa aproveitar da melhor forma. Então, nós vamos dar algumas dicas agora, porque quando a gente fala nessa parte mais técnica, todo mundo fica pensando, nossa, Raquel, que lindo, né? Que lindo, e agora, né? Como é que eu faço isso de verdade? Como é que eu vou realmente conseguir colocar isso em prática? Então, a gente quer trazer algumas dicas super práticas, porque eu sei que às vezes, quando a gente está nesse emaranhado de coisas, a sensação que a gente tem é que a gente nunca vai conseguir sair dali, né? Que a gente nunca vai conseguir fazer uma gestão do tempo como alguém que a gente conhece. Fala, Jonas. Eu não recordo se tu preparou ali, mas eu gostaria que tu desse também uma introdução do que significa o termo tríade do tempo, porque ele é fundamental para a gestão do tempo, né? Então, se não está ali, gostaria que tu desse rapidinho para o pessoal ter noção do que é a tríade do tempo. Claro. Então, assim, ó, o Jonas trouxe duas colocações ali no início bem importantes, né? Lá nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a gente tinha um quadrante, ou seja, um quadro dividido em 4, né, esferas, que nos colocavam para a gente definir as questões de grau de urgência, né, e grau de importância. Em 4 quadrantes, né? Então, nós classificaríamos todas as atividades que a gente tinha durante o dia dentro desses quadrantes para saber o quanto tempo a gente ia determinar para utilizar em cada uma e no que a gente iria focar para resolver as coisas rapidamente. Christian Barbosa veio e trouxe no livro da Tríade do Tempo, né, um facilitador, que é a gente conseguir dividir esse nosso tempo, dividir as nossas atividades em apenas 3 itens, né? Que são aquelas questões que são urgentes, as questões que são importantes e aquelas questões que não são, né? Simples assim. E aí, o que a gente faz nessa tríade? A gente consegue definir melhor o nosso dia. Então, assim, isso aqui é urgente, isso aqui é importante, isso aqui não tem importância de eu resolver. Então, essas coisas que não são importantes, né, são aquelas coisas que, com o passar do tempo, tu começa a eliminar da tua vida. Tu começa a eliminar da tua agenda. Sabe aquele monte de coisa que tu pensa assim, nossa, mas isso aqui não faz o menor sentido que seja eu que vá fazer? É isso. Né? São essas coisas que não fazem sentido, que são coisas que a gente realmente não precisa fazer, não precisa da nossa mão. Não quer dizer que a gente vai dizer assim, agora, a partir de agora, só vou fazer o que eu gosto, né? Nem sempre o que a gente gosta está lá no que é urgente, no que é importante, né? Mas essas questões que não são urgentes, nós precisamos ter um olhar muito crítico, porque normalmente são elas que bagunçam toda a nossa rotina. Então, é muito importante que a gente conheça claramente a nossa rotina, que a gente entenda claramente o que a gente faz no dia. Aí as pessoas me perguntam muitas vezes assim, como é que eu faço isso? Sabe uma folha de papel e uma linda caneta? Folha de papel e caneta. Não precisa ter um software lindo, maravilhoso, que tu vai levar um tempão para entender. Papel e caneta. Anota o que tu faz. Ah, mas Raquel, esses dias uma amiga minha me trouxe a situação. Ela resolveu
ela e a família, né, resolveu que nesse momento ela ficaria em casa com os filhos, então ela deu uma parada na vida profissional. Aí ela me disse assim, eu tenho a sensação que eu só estou passando, ela disse assim, porque eu estou sendo atropelada pelas coisas. Eu disse, ué, tá na tua mão, papel e caneta, o que que tu faz durante o dia todo? Anota, registra, e aí a gente começa a ter algumas surpresas. E aí a gente começa a entender melhor o uso do nosso tempo e nós começamos a definir melhor o que que precisa realmente ser feito e não ser feito. E o que que a gente precisa eliminar da nossa rotina. Então, as listas fazem bastante diferença, né? Lista de atividades que eu faço. E cuidado com as listas de atividades que a gente faz, né? Não vamos encher de coisas que a gente pensa que a gente está fazendo, mas a gente não está, porque muitas vezes a gente também gosta de se enganar com isso, né? É efetivamente o que a gente faz. É isso, Jonas, que tu queria que eu falasse? Era isso aí, é isso aí. Então, vou Muito obrigado, trazer, né? Raquel. Posso só trazer umas dicas, então, agora, para a gente Uhum. concluir? Vamos trazer umas dicas aqui, gurias, de coisas extremamente importantes para que a gente faça, certo? Então, dicas especiais para as mulheres. Primeira questão aqui. Tá aparecendo as letras? Não, né? Espera Sim. aí, tá? Tá. Tá. Então, primeira questão. Meçam, que eu acabei de falar. Lista. Meçam como e no que vocês usam o tempo hoje e comecem a ajustar. É uma quebra, né, de paradigmas, como a gente diz há muito tempo. A gente conseguir, com sinceridade, olhar no que a gente está gastando o nosso tempo. Segundo item, conheçam seus ladrões de tempo, de verdade. Tem uma conhecida nossa que me disse assim, eu fiz um propósito, ela me disse, de ficar sem rede social durante um mês para ver se eu conseguia me livrar de ficar 2, 3 horas por dia na rede social. Depois ela voltou da forma correta. Então, nós temos que estar atentos aos nossos ladrões do tempo e eliminar, sejam eles quais forem. Definir a mudança de comportamento e seguir adiante. Bom, eu entendi que o meu tempo é gasto desta forma, eu entendi que eu preciso melhorar essa gestão do tempo, então realmente eu vou fazer isso acontecer. Conheçam metodologias e ferramentas. E aqui, de uma forma muito técnica, a gente quer trazer para vocês que ferramentas a gente tem de gestão do tempo. Agenda, né? Todo mundo me ouve falar em agenda. Eu não marco um compromisso sem olhar na agenda antes, porque pode ter certeza, se eu marcar um compromisso sem olhar na agenda antes, eu me ferrei, porque vai ter outro marcado naquele horário. Então, a agenda é para a gente usar, né? Ah, mas eu uso agenda de papel. Usa de papel, usa digital, usa a que tu quiser, mas a que realmente faça a diferença. E outras ferramentas de tarefas, então, para a gente fazer. Então, agenda. Tem agenda do Google, tem agenda do Outlook, tem outros aplicativos de agenda que dá para integrar com o teu telefone, enfim, super fácil de usar. Aplicativos de tarefas, né? 3 a gente vai dar aqui. Neotríade, Trello, e podemos usar também, tem outros, Remember the Milk, por exemplo, Rescue Time, Evernote, enfim, tem uma série de outras ferramentas aí que a gente pode usar para fazer com que a gente gerencie melhor o nosso tempo. Depois a gente pode colocar aí para vocês essas ferramentas para vocês darem uma olhada. Utilizem alguma. Ah, mas é ruim a gente ter que colocar todas as nossas tarefas ali. Muito mais tempo vai sobrar para que a gente faça as outras coisas. Definam essa ferramenta ideal e usem. Quando vocês começarem a usar uma ferramenta, pode ter certeza que algumas coisas vão vir contra utilizar essa ferramenta. Mas a gente tem que ter disciplina e ser insistente, ser persistente para fazer com que isso funcione. E aí, nós vamos ter tempo. Se nós usarmos uma ferramenta que nos auxilie, se a gente aplicar essas técnicas de gerenciamento, aos poucos isso se torna parte da gente. E aí a gente tem o quê? Tempo para as atividades importantes. Atividades importantes têm a ver com os nossos sonhos. Nós vamos ser reconhecidas, meninas, como pessoas organizadas, que têm tempo para tudo que é importante. Nós vamos ter tempo para a gente, que é super importante também. Nós vamos ter tempo para a nossa família, para os amigos, para o nosso trabalho, e isso vai nos dar muito mais impulso para a gente realizar os nossos sonhos.
porque não tem nada melhor do que a gente realizar os nossos sonhos de uma forma plena, fazendo as escolhas corretas e usando habilidades para fazer as nossas melhores escolhas. Assim como aquela frase que a gente disse lá no início, que gerenciamento do tempo é a habilidade da gente fazer as escolhas corretas. Então, avaliem o que vocês fazem com o tempo de vocês, definam uma melhor ferramenta de gerenciamento, normalmente são 2, agenda e mais uma, e façam isso acontecer. Aí sim, vocês serão reconhecidas como mulheres que fazem com que o tempo, com que sobre tempo nas 24 horas do dia que a gente tem. Bora lá? Vamos lá fazer isso? Raquel, Fala, Jonas. volta aquela lâmina ali a anterior, tá? Para todo mundo tirar uma foto, dar um print, tirar uma foto e marcar nós ali, porque tá bonita essa lâmina. Ficou legal, eu também né? vou fazer isso aí, colocar lá nos stories lá, marcar a gente, e já fica uma dica para quem não estava presente no evento também, né? Isso aí, né? Ok, Dicas valeu. especiais, né? Então é isso aí, gurias. Isso aí. Jonas, era isso aí que eu tinha, né? Espero que Perfeito. Que plante uma semente em quem ainda não utiliza ferramentas para gestão do tempo, porque a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto isso já fez diferença na nossa vida quando a gente definiu usar, e o quanto isso pode fazer diferença na vida de todas nós.